Gente, uma coisa que eu demorei muito tempo para entender é que às vezes a gente fala que quer prosperar, mas quando a prosperidade começa a se aproximar, a gente se assusta. E eu sei que parece estranho falar isso, porque ninguém acha que tem medo de dinheiro, ninguém acha que tem medo de dar certo, ninguém acorda e fala: nossa, hoje eu vou fugir da minha própria abundância. A gente acha que está esperando a vida mudar, esperando uma oportunidade, esperando o universo responder, esperando o dinheiro chegar, esperando a fase virar. Mas olhando para trás, eu comecei a perceber uma coisa que mudou muito a minha forma de enxergar tudo. Muitas vezes, eu não estava esperando a prosperidade chegar. Eu estava fugindo dela sem perceber, porque toda vez que alguma coisa boa começava a acontecer, eu dava um jeito de colocar dúvida no meio. Se aparecia uma ideia, eu pensava: não, ainda não é a hora. Se surgia uma oportunidade, eu pensava: será que eu dou conta? Se entrava dinheiro, em vez de agradecer e ficar tranquila, eu já começava a imaginar tudo que poderia dar errado depois. E durante muito tempo, eu achei que isso era só preocupação normal, achei que era responsabilidade, achei que era cuidado, mas depois eu comecei a perceber que não era cuidado, era medo disfarçado. Era medo de receber, medo de crescer, medo de dar certo, medo de sair daquela identidade antiga que, mesmo sendo desconfortável, pelo menos era conhecida. E eu acho que muita gente vive exatamente isso, só que não percebe. A pessoa fala: eu quero prosperar, eu quero mudar de vida, eu quero ganhar mais, eu quero viver com mais leveza, mas por dentro ainda tem uma programação dizendo que dinheiro é difícil, que tudo exige sofrimento, que se algo vem fácil demais, é porque algo ruim vai acontecer depois. E aí a pessoa fica presa nesse lugar. Ela pede uma vida nova, mas continua reagindo como se a vida antiga fosse a única segura. Eu vivi muito isso. Eu lembro de fases em que eu ficava checando tudo, controlando tudo, tentando prever tudo. Se o dinheiro entrava, eu já pensava no que poderia faltar. Se uma oportunidade aparecia, eu já pensava em todos os motivos pelos quais talvez não desse certo. Se alguma coisa boa acontecia, em vez de simplesmente receber, eu ficava desconfiada. E, gente, isso cansa demais. Porque você não vive o que chega. Você só vive esperando o que pode dar errado. É como se a mente nunca descansasse. Ela está sempre procurando problema, sempre procurando falta, sempre procurando uma prova de que você ainda não pode relaxar. E o mais curioso é que, quando a gente está nesse estado, a gente acha que está se protegendo. A gente acha que ficar preocupada vai ajudar. A gente acha que pensar o tempo inteiro no problema vai trazer uma solução mais rápido. Mas na prática, o que acontece é o contrário. Quanto mais eu ficava desesperada, menos clareza eu tinha. Quanto mais eu tentava controlar, menos eu conseguia enxergar caminho. Quanto mais eu focava na falta, mais eu me sentia presa naquela mesma realidade. Foi aí que eu comecei a entender uma coisa. A preocupação não traz dinheiro mais rápido. O desespero não abre porta. A ansiedade não prova que você está fazendo a sua parte. Às vezes, ela só mostra que você está tentando manifestar uma vida nova, com a energia da vida antiga. E isso foi muito forte para mim. Porque eu percebi que não adiantava só fazer afirmação, ouvir vídeo, mentalizar, pedir sinal. Se na hora em que a vida me mostrava uma pequena abertura, eu reagia com medo, porque a prosperidade muitas vezes não chega como um milagre gigantesco. Ela chega como uma ideia simples, uma conversa, um convite, uma possibilidade, uma pessoa que aparece, uma vontade de tentar de novo, uma oportunidade pequena que pode virar alguma coisa maior. Só que se você está no modo escassez, você olha para tudo isso e pensa: não é nada. Ou então pensa: não vai dar certo. Ou então, não é para mim. E foi exatamente isso que eu comecei a observar em mim. Eu percebi que eu tinha o hábito de matar a semente antes de ela crescer.
Eu tinha uma ideia e já vinha uma voz dizendo: "Mas quem você pensa que é?" Eu recebia uma oportunidade e vinha outra voz dizendo: "Mas e se você não conseguir?" Eu pensava em fazer algo diferente e minha mente já dizia: "Melhor não arriscar." Só que um dia eu parei e pensei: espera um pouco, isso é intuição ou isso é medo? Porque a gente confunde muito essas duas coisas. Às vezes você fala: senti que não era para mim, mas será que você sentiu mesmo? Ou será que você ficou com medo de sair do lugar conhecido? Às vezes você fala: acho melhor esperar, mas será que é sabedoria? Ou será que é só autossabotagem com uma roupa bonita? Às vezes você fala: não estou pronta, mas será que alguém se sente totalmente pronto antes de começar? Essa pergunta mexeu muito comigo, que eu percebi que, se eu esperasse me sentir completamente pronta, talvez eu passasse a vida inteira parada na porta da minha própria prosperidade. E foi aí que eu comecei a mudar. Não foi uma mudança mágica. Não foi de um dia para o outro. Não foi aquela coisa de acordar iluminada e nunca mais sentir medo. Foi muito mais simples. Foi mais real. Eu comecei a prestar atenção no meu diálogo interno. Quando vinha o pensamento, isso não é para mim? Eu tentava responder: talvez seja para mim sim, talvez eu só esteja com medo. Quando vinha o pensamento, não vai dar certo, eu respondia: eu não preciso saber tudo agora, eu só preciso dar um passo. Quando vinha o pensamento, dinheiro sempre vai embora, eu começava a dizer: o dinheiro pode sair e voltar, eu posso aprender a cuidar melhor do que chega. No começo, parecia meio forçado. Porque a mente antiga não muda só porque você decidiu pensar diferente uma vez. Mas a repetição vai abrindo caminho. E quanto mais eu repetia uma nova resposta, mais eu percebia que o medo ainda aparecia, mas ele não mandava tanto. E essa foi uma das maiores viradas. Eu parei de tentar eliminar o medo e comecei a parar de obedecer o medo. Porque o medo pode aparecer. A dúvida pode aparecer. A insegurança pode aparecer. Isso faz parte, mas eles não precisam dirigir a sua vida. Você pode sentir medo e ainda assim dar um passo pequeno. Pode sentir dúvida e ainda assim observar a oportunidade com mais calma. Pode sentir insegurança e ainda assim não se abandonar. E foi assim que eu comecei a entender que prosperidade não é só sobre atrair mais dinheiro. É sobre se tornar uma pessoa capaz de receber sem se destruir por dentro. Porque às vezes, o dinheiro até chega, a oportunidade até aparece, a porta até abre, mas você está tão acostumada com a falta que não consegue sustentar a coisa boa. Você começa a desconfiar, começa a se culpar, começa a achar que não merece, começa a se preparar para perder. E aí, sem perceber, você volta para o mesmo padrão. Por isso, para mim, a mudança começou quando eu parei de perguntar só como eu atraio mais. E comecei a perguntar por que eu tenho tanto medo de receber. Essa pergunta é profunda, porque talvez você descubra que aprendeu que dinheiro traz problema, ou que pessoas vão te julgar se você crescer, ou que querer mais é errado, ou que você precisa sofrer muito para merecer alguma coisa boa. E quando você começa a enxergar essas crenças, você para de achar que elas são verdades absolutas. Você entende que elas foram aprendidas. E se foram aprendidas, podem ser reprogramadas. Eu comecei a olhar para trás e perceber quantas vezes a vida já tinha me sustentado de alguma forma. Talvez não do jeito que eu queria, talvez não no tempo que eu queria, mas de algum jeito, o necessário vinha. Uma ajuda aparecia. Uma ideia surgia, um trabalho chegava, um caminho se abria. E eu comecei a me apoiar nisso. Eu comecei a dizer para mim mesma: calma, você já atravessou outras fases, você já encontrou saída antes. Você não precisa entrar em desespero agora. E isso não significa ficar parada. Isso é muito importante. Relaxar não é desistir. Confiar não é não fazer nada.
Soltar o controle não é sentar no sofá e esperar cair do céu. Para mim, confiar passou a significar fazer o que estava ao meu alcance sem colocar desespero em cima. Eu fazia a minha parte, mas tentava não sufocar a semente. Porque é isso que a gente faz muitas vezes. A gente planta uma semente e já tá. E no dia seguinte quer cavar a terra para ver se ela já cresceu. Você manda uma mensagem e fica olhando se a pessoa respondeu. Você posta alguma coisa e fica atualizando para ver se deu certo. Você começa um projeto e em 2 dias já quer saber se vai mudar sua vida inteira. Você pede uma oportunidade e fica checando no universo como se fosse rastreamento de entrega. E eu entendi que esse excesso de controle não era fé, era medo. Então eu comecei a praticar outro caminho. Eu plantava a semente e cuidava dela, mas sem arrancar a semente da terra todo dia para perguntar: "E aí, já virou árvore?" Isso mudou muito a minha energia, porque eu comecei a agir de um lugar mais leve, mais presente, mais coerente. Eu comecei a perceber que quando eu não estava desesperada, eu enxergava melhor, eu tinha mais ideias, eu respondia melhor às situações. Eu não tomava decisões só para aliviar a ansiedade, e isso é muito importante. Muita gente acha que prosperidade é só uma coisa espiritual, mas também tem muito a ver com o estado em que você toma decisões. Quando você está em pânico, você escolhe pior. Você aceita qualquer coisa, você desiste rápido, você não enxerga oportunidade, você interpreta tudo como ameaça. Mas quando você começa a se regular, quando você respira, quando você volta para o presente, você percebe possibilidades que antes estavam bem na sua frente. Foi aí que eu comecei a fazer 3 coisas que mudaram o meu caminho. A primeira foi observar o medo antes de acreditar nele. Sempre que eu sentia vontade de recuar, eu perguntava: isso é um aviso real ou é só um padrão antigo tentando me manter no conhecido? Só essa pergunta já me fez evitar muitas fugas. A segunda foi mudar a minha linguagem. Eu parei de repetir certas frases no automático. Parei de falar "nada dá certo para mim", porque percebi que isso me colocava imediatamente no lugar da escassez. Parei de falar "eu nunca consigo", porque isso fechava a minha mente para qualquer possibilidade. Parei de falar "dinheiro não fica comigo", porque isso fazia eu tratar o dinheiro como algo que eu já esperava perder. E comecei a trocar por frases mais possíveis, mais reais. Não era uma coisa falsa, tipo fingir que estava tudo maravilhoso. Era mais como: eu estou aprendendo a receber, eu estou aberta para uma nova fase, eu posso dar um passo pequeno, eu posso cuidar melhor do que chega, eu posso prosperar sem medo. E a terceira coisa foi agir pequeno. Eu parei de esperar uma grande coragem aparecer. Porque, sinceramente, às vezes ela não aparece antes. Ela aparece depois que você começa. Então eu dava um passo, mandava uma mensagem, anotava uma ideia, organizava uma conta, aceitava uma oportunidade, fazia uma coisa que a minha versão antiga teria deixado para depois, e cada passo pequeno começava a mostrar para a minha mente: olha, a gente consegue se mover sem entrar em pânico. Foi assim que eu comecei a sair da autossabotagem. Não foi brigando comigo, não foi me forçando, não foi me chamando de fraca porque eu tinha medo. Foi fazendo diferente no meio do medo. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Talvez você não precise esperar estar completamente confiante para mudar. Talvez você não precise esperar a dúvida sumir. Talvez você não precise esperar o cenário perfeito. Talvez você só precise parar de fechar a porta toda vez que uma fresta se abre. Porque pode ser que a prosperidade já esteja tentando se aproximar de você de formas pequenas. Pode ser uma ideia que volta toda hora. Pode ser um convite. Pode ser uma conversa. Pode ser uma vontade de recomeçar. Pode ser uma oportunidade que parece simples demais, mas que pode abrir outro caminho. E em vez de perguntar: será que eu dou conta de tudo? Talvez você possa perguntar: qual é o próximo passo?
pequeno que eu consigo dar? Essa pergunta tira você do desespero e coloca você, porque o caminho da mudança não é controlar tudo. É observar, escolher e agir um pouco diferente. Hoje, quando eu sinto medo, eu não finjo que ele não existe. Eu olho para ele e digo: eu entendo que você está tentando me proteger, mas agora eu não preciso mais viver a partir da escassez. Quando uma oportunidade aparece, eu tento não recusar no automático. Eu respiro e observo. Quando o dinheiro entra, eu tento não tratar como algo que vai desaparecer. Eu agradeço, organizo e lembro. Da mesma fonte de onde veio esse, pode vir mais. Quando algo começa a dar certo, eu tento não procurar o problema escondido. Eu treino ficar no bem também, porque isso também é treino. A gente fala muito sobre atrair, manifestar, visualizar, mas pouco se fala sobre aprender a permanecer quando a coisa boa chega. Permanecer sem se sabotar. Permanecer sem fugir. Permanecer sem achar que vai perder tudo. Permanecer sem voltar correndo para o padrão antigo, só porque ele parece mais familiar. E hoje eu entendo que prosperidade, para mim, virou isso. Não é só receber mais. É conseguir receber com mais paz. É conseguir olhar para uma oportunidade e não me encolher. É conseguir olhar para o dinheiro e não sentir culpa. É conseguir olhar para uma fase boa e não ficar esperando a próxima queda. É conseguir dizer: eu aceito. Então, se essa mensagem chegou até você, talvez ela seja uma porta também. Talvez hoje você não precise transformar sua vida inteira. Talvez hoje você só precise perceber onde você tem se fechado. Onde você tem dito não é para mim, antes mesmo de tentar. Onde você tem confundido medo com intuição. Onde você tem chamado de prudência aquilo que, no fundo, é só autossabotagem. E o caminho que eu quero deixar para você é simples. Primeiro, observe o medo. Não acredite nele automaticamente. Segundo, mude a forma como você fala com você. A sua palavra cria um clima dentro da sua mente. Terceiro, dê um passo pequeno mesmo, mas dê. Porque uma vida nova não começa só com pensamento novo. Ela começa quando você responde diferente no momento em que antes teria recuado. E por último, pratique receber. Receba um elogio sem diminuir. Receba uma ajuda sem culpa. Receba dinheiro sem já esperar a perda. Receba uma oportunidade sem se convencer de que você não merece. Porque talvez a prosperidade não esteja tentando assustar você. Talvez ela esteja tentando alcançar você. E dessa vez, você pode abrir espaço. Você pode respirar e dizer: eu paro de fugir da prosperidade e permito que ela me encontre. Escreve essa frase nos comentários, não como uma frase bonita, mas como um compromisso com a sua nova fase. Eu paro de fugir da prosperidade e permito que ela me encontre, porque às vezes a vida começa a mudar exatamente no momento em que você para de fechar a porta.
E eu queria muito saber de você. Isso fez sentido para a sua vida hoje? Porque a ideia desse vídeo não é ser uma aula, nem uma fórmula pronta. É mais como uma conversa mesmo. É você poder me ouvir enquanto está em casa, no caminho, arrumando suas coisas, usando fone ou não, e talvez se reconhecer em alguma parte da minha história, porque pode ser que a gente esteja passando por fases parecidas. Pode ser que você também esteja aprendendo a confiar mais, a soltar um pouco o controle, a parar de se sabotar e a permitir que a vida chegue de um jeito mais leve. E é isso que eu quero construir aqui, um espaço para a gente evoluir junto, um espaço para falar sobre prosperidade, energia, dinheiro, fé, consciência e mudança real, mas de um jeito simples, humano e possível. E me conta também se você já viveu algo parecido, se já sentiu medo de receber, medo de dar certo, ou se está nesse momento de aprender a confiar mais. Eu vou amar ler a sua experiência. Se você gostou desse formato mais conversado, mais íntimo, já deixa seu like, se inscreve no canal e continua comigo nos próximos vídeos. Vamos evoluir juntos, um passo de cada vez. Até o próximo vídeo.